O texto que nós vamos meditar hoje está lá no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9. O texto fala as virtudes recomendadas. O texto começa falando assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Antes de entrarmos propriamente nesse versículo, eu gostaria de esclarecer que aqui Paulo está escrevendo para pessoas cristãs. Ele não está escrevendo uma carta para qualquer pessoa. Não, são pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. São pessoas que Deus operou interiormente no coração delas e agora elas estão em condições habilitadas para praticar essas coisas. Você pode ver lá no versículo 2, ele vai falar: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então são pessoas que foram transformados, pessoas que apresentam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto lógico. Eles entendem o que estão fazendo e eles não se conformam com esse, eles não tomam a forma desse século. Né? São pessoas que foram tiradas do mundo, da escravidão do pecado, foram tirados das trevas e agora estão na luz. Por isso eles têm condições de praticar essas virtudes. Caso contrário, não. E ele vai falar: o amor seja sem hipocrisia, o amor sem fingimento, o amor sem dissimulações, né? Um amor sincero. Você não ama aquela pessoa em virtude de coisas que você possa adquirir delas. Ou você não ajuda aquela pessoa porque você quer mostrar que você é bom. Né? Há pessoas que fazem as coisas, mas elas estão pensando apenas nela. Elas não estão pensando no bem-estar da pessoa que elas estão ajudando. É muito comum isso hoje em dia. É muito comum. Tanto é que você vê as pessoas aí, tudo que elas vão fazer, que elas fazem, elas querem tirar foto, elas querem postar no Face, elas querem mostrar para as pessoas que elas estão fazendo. Totalmente contrário àquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha, né? Totalmente contrário. Aquilo que a tua mão esquerda faz, que a direita não fique sabendo. Mas é que você faz visando um benefício próprio. Você quer mostrar que você é bom, você quer mostrar que você é uma pessoa que ama. Não, não é dessa forma. Não, amor seja sem hipocrisia. Não pode você atuar como um ator. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, não tem como, o amor é a fonte das demais virtudes. Não tem como, por exemplo, eu amar sem que ao mesmo tempo eu possa odiar. Parece uma coisa meio contraditória, né? Parece uma coisa meio sem sentido, mas é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, eu só posso amar realmente a Deus se eu odeio o mundo. Não tem como eu amar a Deus sem odiar o mundo. Ou seja, não tem como eu amar a igreja sem também aborrecer o mundo. Não tem como eu amar a Deus sem odiar o pecado, aquilo que levou o meu Senhor a morrer na cruz. Então, por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, amou a justiça e odiou a iniquidade. Não tem como nós fazermos isso. Apegando-vos ao bem. Então eu tenho que detestar o mal, odiar o mal, mas ao mesmo tempo eu tenho que apegar aquilo que é bom. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ou seja, amor fraterno, aquilo que é comum de irmão. Eu tenho que amar cordialmente os irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa. Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 4, vai confirmar isso aqui. O apóstolo Paulo vai falar quase que a mesma coisa. Você tem que preferir em honra uns aos outros. Versículo 11,
Fala, no zelo sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ou seja, não podemos, no zelo, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nós não podemos ser vagarosos, não podemos ser descuidados, não podemos ser relaxados, né? Não sejais remissos, ele fala, mas temos que ser fervorosos, incandescente. Aqui está falando de uma coisa acesa, de uma coisa viva, né? Servindo ao Senhor com fervor, com fogo, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, né? Na esperança de tudo aquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Temos que ser perseverantes. E sede pacientes na tribulação, passarmos pelas tribulações com paciência. E na oração, temos que ser pessoas perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Temos que compartilhar as necessidades. É interessante nós observarmos que do versículo 9 ao versículo 16, Paulo está falando coisas relacionadas à igreja, relacionadas à nossa convivência entre os irmãos da fé. Do versículo 17 ao 21, ele está falando de coisas da nossa convivência com pessoas que são de fora da igreja, que não são cristãs, não são pessoas cristãs, não são pessoas que servem a Deus como os verdadeiros cristãos, mas são pessoas que ainda estão numa outra esfera, estão ainda vivendo segundo o curso desse mundo. É o que o apóstolo Paulo vai falar. E aqui ele fala para compartilhar as necessidades dos crentes. E nós temos que praticar a hospitalidade. Hospitalidade no sentido de hospedarmos as pessoas em nossa casa. No sentido de recebermos bem as pessoas. Você vê que é uma coisa que só o cristão faz isso. A casa do cristão é uma casa aberta. As pessoas sentem prazer em visitá-lo, sentem prazer em ir na casa dele, sentem prazer em conviver com ele. Tem aquela, né? A casa dele é uma casa fechada só para ele, ninguém entra, os irmãos não têm acesso, os irmãos não vão lá almoçar com ele, não vão lá tomar um café com ele, não vão lá jantar. Não tem essa convivência. Não, nós temos que praticar isso, praticar a hospitalidade entre nós. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você vê que Jesus vai falar a mesma coisa também no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Ele vai falar que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Da mesma forma como Deus faz chover sobre maus e bons, né? Ele não escolhe o bom para fazer da chuva, ele manda chuva para todo mundo, para maus e para pessoas boas. Então nós temos que amar as pessoas que nos perseguem. Aliás, abençoar os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Temos que alegrai-vos com os que se alegram. Uma pessoa que consegue se alegrar com o sucesso do outro, consegue se alegrar com a prosperidade do outro, consegue se alegrar quando o outro está progredindo, quando o outro está se alegrando, quando o outro está festejando, quando o outro está conquistando, é uma demonstração de maturidade cristã. Às vezes você vê a pessoa conseguindo coisas que você gostaria de conseguir, mas você não conseguiu, ele conseguiu, e você fica alegre com ele. Olha que maturidade cristã é essa. E também chorai com os que choram. A gente sabe que é uma tendência humana nós chorarmos com os que choram, mas muitas vezes não é uma tendência nossa nos alegrarmos com os que se alegram. É uma tendência humana chorar com os que choram. Dá a impressão de que quando você vai visitar alguém que está pior do que você tem a sensação de que você é superior a ela, porque ela está mal e você não. Não, mas nós temos que se colocar em pé, como diz a palavra de Deus fala que nós temos que visitar os encarcerados como se nós mesmos estivéssemos encarcerados com ele. Então, quando nós visitarmos um doente, que nós mesmos possamos sentir a dor dele,
Quando você visita alguém que está passando por um momento de enfermidade, que você se sinta enfermo com ele. Né? Chorai com os que choram. Se ele está chorando, chora junto com ele. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, se apegue àquilo que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não há nem muito o que comentar sobre isso aqui, né? Nós temos que ter um sentimento de igualdade uns com os outros. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você sabe que você pode até não saber todas as coisas que você deve fazer. Mas você sabe aquilo, existe uma coisa que nós sabemos, aquilo que nós não devemos fazer. E aqui fala assim que não devemos tornar ninguém mal por mal. Ou seja, todas as pessoas, elas sabem aquilo que é moralmente correto. Elas podem não entender muito de psicologia, de filosofia, de teologia, podem não saber nada dessas coisas. Mas aquilo que é moralmente... Você acha que o cara que rouba um celular, ele está em dúvida se aquilo é certo ou errado? Você acha que um cara que pratica mentira, um cara que faz fofoca, uma pessoa... Você acha que ela está em dúvida se aquilo que ela está fazendo é moralmente correto ou não? Não, ela faz aquilo, mas ela sabe que está errado. Ela sabe que moralmente aquilo não é certo. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui tem duas condicional. Primeiro, se possível. Segundo, se depender de você. Porque nem sempre é possível, tem coisas que é impossível, e nem sempre depende de você. Mas que você possa ficar atento, porque ele vai falar assim, se possível, se for possível você, e se depende de você, tenha paz com todos os homens. 19. Não vos vinguei a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Estou já andando aqui para o final, ele cita aí um versículo lá de Deuteronômio, capítulo 25, 35. É Deus quem vai retribuir. Ou seja, não se vingue. A ideia, se alguém fez mal para você, não se vingue. A Deus pertence a vingança, é o que ele está falando aqui. Pelo contrário, ainda, no mesmo versículo 20, né? Completando o versículo 19. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Né? Tem duas formas de nós interpretarmos isso aqui. A pessoa vai ficar com vergonha, corada de vergonha, vermelha de vergonha, ou Paulo tem em mente uma tradição egípcia antiga, onde quando alguém queria demonstrar arrependimento em público, ele colocava uma panela de brasa na cabeça e aquelas brasas esquentavam a cabeça dele. E era uma demonstração pública de que ele estava arrependido daquilo que ele fez. Isso é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas uma coisa é certa, que quando alguém faz o mal para você e você não retribui o mal por mal, mas você pratica o bem àquela pessoa, é a forma de você vencer. Que está no versículo 21 aí, ó. Não te deixes vencer do mal. É o último versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ideia que Paulo aqui é de uma competição. Nós estamos numa competição e nós não podemos deixar que o mal vença, mas nós temos que vencer o mal. E de que forma nós vamos vencer o mal? Com o bem. A única maneira de vencermos o mal é com o bem. Em nome de Jesus.